Olá! Hoje nós vamos falar das leis sistêmicas, seus limites e possibilidades, segundo as observações de Bert Hellinger. Antes de iniciar essa palestra, é importante lembrar que tudo que nós ouvimos e lemos do que Bert Hellinger nos diz partem das observações fenomenológicas, da percepção fenomenológica, a partir de anos de pesquisa e observação. Dentre as muitas coisas essenciais que Bert Hellinger observou e está nos deixando como legado, as leis sistêmicas são aspectos fundamentais dessas percepções. Bert Hellinger percebeu que, para além dessa consciência pessoal, dessa consciência individual que envolve os nossos órgãos sensoriais, existe um outro nível de consciência que tem precedência sobre essa consciência pessoal que nós conhecemos. Esse outro nível de consciência, que ele denominou de consciência coletiva ou consciência sistêmica, na verdade é uma instância profundamente inconsciente. E nesse nível da consciência coletiva, nós estamos profundamente conectados a todos os membros da nossa família. Nós estamos conectados por um vínculo de destino. Nesse nível, nós somos influenciados por questões que ficaram em abertos dos nossos antepassados. E aquilo que nós deixarmos em aberto hoje irá influenciar os nossos descendentes. Então, a consciência sistêmica, ela reúne todos os membros de uma família numa única totalidade. Então, nós não estamos separados como nós acreditamos estar. Nós estamos profundamente conectados aos membros de nossa família e muitos dos nossos pensamentos, das nossas atitudes, pertencem a questões que ficaram em aberto. E Bert Hellinger observou que nesse nível, no nível da consciência sistêmica, existem leis que regem o grupo. Existem leis que cuidam da harmonia e da ordem desse grupo. Quando essas leis elas são negligenciadas, são desconhecidas, isso traz desarmonia, desequilíbrio e sofrimento para o sistema, para um ou mais membros, para uma ou mais geração. Antes de entrar nas leis propriamente ditas, é importante deixar claro aqui quem pertence ao sistema, quem pertence à família, quais são as pessoas que são governadas, regidas por essas leis desse inconsciente sistêmico. Segundo as observações de Bert Hellinger, faz parte do sistema familiar. Nós, os nossos irmãos, vivos e mortos, todos eles, os nossos pais, se os nossos pais tiveram relacionamentos anteriores, esses relacionamentos anteriores, eles fazem parte do sistema. Se os nossos pais tiveram filhos desses relacionamentos anteriores, eles também fazem parte do sistema. Os irmãos dos nossos pais, os nossos tios, os nossos avós, se os nossos avós também tiveram relacionamentos anteriores e filhos desses relacionamentos, eles também fazem parte do sistema. Segundo as observações de Bert Hellinger, esse nível de influência sob a regência dessas leis vai até a geração dos avós, às vezes alcança a geração dos bisavós. Porém, dependendo de alguns fatos que acontecem no sistema, essas influências podem alcançar muitas gerações. Existem fatos que acontecem no sistema que têm repercussão em muitas gerações. Então esses são os vínculos biológicos. Quem mais pertence ao sistema? As pessoas que cederam lugar dentro do sistema, elas fazem parte. Por exemplo, se nós tivermos parceiros anteriores, ou se nós tivermos com alguém que teve parceiros anteriores, esses parceiros anteriores fazem parte do sistema. Eles precisam ser honrados e respeitados dentro do sistema. Nesse sentido, os ex-parceiros, eles têm um peso muito grande dentro do sistema porque eles cederam lugar. Se a família levou vantagem com a morte de alguém, por exemplo, se ela recebe uma herança, essa pessoa também passa a fazer parte do sistema e ela precisa ser honrada dentro do sistema. E por último, se alguém da nossa família for vítima de um assassinato, o assassino também passa a fazer parte do sistema.
ou se alguém da nossa família comete um assassinato, a vítima também passa a fazer parte do nosso sistema. Se nós perguntarmos a Bert Helling por que isso, ele nos responde que, segundo as observações dele, segundo as observações fenomenológicas, vítima e agressor, eles têm um destino em comum, eles estão unidos por um destino em comum. Então, quando acontece esse fato dentro da nossa família, ambos passam a fazer parte. Então, nós vamos falar agora sobre as leis sistêmicas, as leis que regem esse inconsciente sistêmico. O que é uma lei? Como nós podemos compreender uma lei? Se nós olharmos o nosso mundo físico, por exemplo, como eu sei, como eu conheço, como nós conhecemos a lei da gravidade? Nós não podemos ver a lei da gravidade, nós não podemos tocar a lei da gravidade. Mas se nós deixarmos um objeto cair da nossa mão, ele vai cair no chão. E a ciência descobriu e nos explica maravilhosamente que existe a lei da gravidade e como ela atua. Da mesma forma, essas leis que atuam na consciência sistêmica, assim como a lei da gravidade, elas são um campo de força. Elas atuam, independente de nós conhecermos ou não. Nós sabemos dela a partir dos seus efeitos. E essa foi a grande contribuição que Bert Helling nos deixou e está nos deixando. Bert Helling observou essas leis, como elas atuam, quais são os seus efeitos, e a partir dos seus efeitos nós podemos perceber que elas existem. Todos nós consteladores que trabalhamos com o método das constelações familiares, nós percebemos essas leis o tempo todo no nosso trabalho. Elas se mostram pelo efeito que elas têm dentro do sistema quando elas são violadas. Uma dessas leis é a lei do pertencimento. Essa lei, ela garante a completude do grupo. Ela trabalha para que o grupo esteja completo. Se nós pudermos transformar essa lei em palavras, voltando a dizer, ela é um campo de força, nós podemos senti-la, percebê-la, mas se nós pudermos transformar esse campo de força em palavras, a lei do pertencimento diz o seguinte: todos têm o direito de pertencer ao sistema. Ninguém pode faltar. Se alguém faltar, o sistema vai ficar incompleto. É como um quebra-cabeça. Se faltar uma peça, o quebra-cabeça vai ficar incompleto. Todas as peças são necessárias e elas são únicas, elas são essenciais em si mesmas, elas são insubstituíveis. Então, dentro dessa consciência sistêmica, não existe essa noção que nós temos de melhor, pior, bom, mal, certo, errado. Essa lei diz o seguinte: todos são essenciais e igualmente importantes. Ninguém pode faltar. Então, o que acontece quando alguém é excluído ou esquecido dentro do sistema? O esquecimento, ele funciona como uma exclusão. Quando nós esquecemos alguém, por exemplo, uma criança que nasce morta, que morreu pequenininho, um aborto que aconteceu e essas crianças não foram contadas na ordem dos irmãos, elas ficaram esquecidas, isso funciona dentro do sistema como uma exclusão. E o que acontece quando isso ocorre? Quando alguém é esquecido ou excluído, né? Quando o grupo, quando o sistema exclui alguém porque alguém não corresponde aos seus valores. Quais são as consequências de uma exclusão? Através das constelações familiares, nós observamos que quando alguém é excluído do sistema, uma outra pessoa do sistema, provavelmente que chega depois no sistema ou que ainda vai chegar, que ainda vai nascer, substitui essa pessoa excluída, ou seja, ela entra no lugar dessa pessoa excluída. Esse campo de força que existe dentro dessa consciência, ela atrai, assim como a lei da gravidade, ela atrai alguém para que alguém possa entrar nesse lugar e assim o sistema fica novamente completo. Esse é o efeito sistêmico de uma exclusão ou de um esquecimento, que também funciona como uma exclusão. O que acontece com a pessoa que entra no lugar dessa pessoa excluída? Bert Helling chama esse fato de emaranhamento de destino,
Ou seja, a pessoa que entra no lugar de uma pessoa excluída, ela fica com o destino emaranhado ao destino da pessoa excluída. Ela vai repetir esse destino, ela vai imitar essa pessoa naquilo pela qual ela foi excluída do sistema. Então, por exemplo, se alguém é excluído de um sistema porque era um alcoólatra ou porque tinha um comportamento que o sistema não aprovava, essa pessoa que entra no lugar do excluído vai trazer esse mesmo comportamento, essa mesma dificuldade. É uma tentativa de trazer de volta a pessoa que foi excluída. E então o sistema fica completo novamente. Uma outra lei é a lei da hierarquia. A hierarquia, ela garante a ordem dentro do sistema. O sistema está em ordem quando cada pessoa ocupa o seu lugar. Ou seja, quando o homem é homem para sua mulher e pai para os seus filhos. Quando a mulher é mulher para o seu homem e mãe para os seus filhos. Quando o filho mais velho fica no seu lugar de filho mais velho, o segundo filho no lugar de segundo filho e assim sucessivamente. Na ordem da hierarquia, primeiro vem o casal, depois o filho mais velho, depois o segundo filho e assim sucessivamente. Quando os filhos crescem e se casam ou vão se unir a uma outra pessoa, o novo sistema passa a ser prioridade. Permanece o vínculo com o sistema de origem, mas a prioridade passa a ser o novo sistema. Se nós nos separamos e nos unimos a uma outra pessoa, a ordem fica: primeiro vem os filhos do relacionamento anterior, depois os filhos do novo relacionamento e depois a nova parceria. Se acontece uma outra separação, a ordem continua essa. Primeiro vem os filhos do primeiro relacionamento, depois os filhos do segundo relacionamento, depois vem a terceira parceria e assim sucessivamente. Dessa forma, o sistema fica em ordem. Quando filhos de relacionamentos anteriores são negligenciados, ou quando os parceiros de relacionamentos anteriores também são negligenciados, é comum filhos, ou pelo menos um filho da segunda parceria ou da terceira parceria, se vincular nesses filhos desses relacionamentos anteriores ou nos sentimentos desse parceiro que foi negligenciado. Acontece também até da segunda parceria ligarem sentimentos de parceiros anteriores. Eu mesma já tive muitos casos que trazem essa questão. Uma vez nós fizemos o trabalho com uma mulher que dizia ter acesso de raiva do marido que ela não podia explicar de onde vinha esse acesso de raiva. E de repente a constelação revela que esse marido teve um relacionamento anterior cuja separação não foi respeitosa para essa primeira mulher. Então, todo o sentimento de raiva dessa primeira mulher, a segunda mulher se conectou a ele e inconscientemente ela fazia uma vingança desse marido pela primeira mulher. Então essas são questões que acontecem quando a ordem é violada, quando alguém é excluído. A criança que um dia os nossos pais foram e aquelas questões que ficaram em aberto para eles permanecem neles como um nível de consciência infantil, profundamente inconsciente. Então o que acontece? Para além dessa comunicação que envolve os sentidos, para além da percepção dessa realidade que aparece para nós, que nós podemos perceber nesse nível da nossa pequena consciência, dos nossos órgãos dos sentidos, para além dessa percepção, para além dessa realidade que nós percebemos, para além dessa comunicação, existe um nível de comunicação e de percepção da realidade profundamente inconsciente, que nós não temos consciência, mas que nós percebemos, nós sentimos. Dessa forma, uma criança pequena, quando olha para a mãe, quando olha para o pai, ela pode ver a alma dos dois a partir da própria alma. Existe uma conexão do inconsciente dessa criança com o inconsciente desses pais.
Então a criança ela pode perceber, por exemplo, uma mãe que se sente sozinha, desamparada, uma mãe que parece frágil para ela, uma mãe que está conectada com alguém do seu sistema na morte, um pai que se sente triste. Então, quando a criança tem essa percepção, o que acontece? Ela acha que pode resolver a questão desses pais. Ela acha, por exemplo, que ela pode fazer alguma coisa por essa mãe, que ela pode fazer alguma coisa por esse pai, para essa mãe ficar menos triste, para esse pai ficar mais feliz. Claro que isso é um processo inconsciente, ela não tem consciência disso, mas no momento em que ela tem essa percepção, ela se eleva na hierarquia e se coloca maior que os pais. Ela acredita que ela pode fazer alguma coisa, que ela pode resolver uma questão que pertence aos pais. Quando essa criança faz isso, ela viola a hierarquia. Ela se desloca do lugar dela dentro do sistema, cria uma desordem dentro do sistema. Ela, por exemplo, deixa de ser a criança, o primeiro filho, ou a segundo filho, ou a terceira filha, e passa a ser pai ou mãe da mãe ou do pai. Então, essa é uma violação da hierarquia e cria uma desordem no sistema. Então, a lei da hierarquia é violada quando nós nos colocamos acima, num lugar acima, dentro do sistema, do que o nosso lugar. E nós também violamos a hierarquia quando nós interferimos nas questões dos nossos pais, das pessoas que vieram antes de nós dentro do sistema. A hierarquia obedece uma ordem no tempo. Quem vem antes tem prioridade sobre quem vem depois. Quem vem depois não pode se meter nas questões de quem vem antes. E muitas vezes nós nos metemos nas questões de quem vem antes por amor. Nós vamos falar daqui a pouco desse amor de vínculo que faz com que nós violemos a hierarquia, né? Mas nós também violamos a hierarquia sem amor. Bert Hellinger nos chama atenção para isso. Ele também observa isso. Por exemplo, quando nós entramos nas relações dos nossos pais, muitas vezes as questões em aberto entre o casal, as crianças, elas entram na tentativa de resolver essa questão. Eu costumo dizer que nós ouvimos demais quando somos crianças. Nós ouvimos muito e nós levamos muito a sério. Então a criança observa a relação dos pais e ela entra no meio dessa relação na tentativa de resolver, de fazer alguma coisa. Então, se um genitor, por exemplo, denigra a imagem do outro, se um genitor deixa entender que ele não está satisfeito com o outro, a criança provavelmente vai tomar partido desse genitor e fechar o coração para o outro, tentando ser melhor do que esse outro, ou o pai ou a mãe, no caso. Isso também é uma violação da hierarquia, uma violação da ordem. Quando, por exemplo, um filho entra no lugar do pai, quando uma filha entra no lugar da mãe, junto do pai, na tentativa de solucionar algum problema que nesse nível inconsciente eles percebem, eles estão infringindo essa ordem, estão promovendo uma desordem dentro do sistema que terá repercussões na própria vida. Então, quando nós crescemos e nos tornamos adultos, essa criança que um dia nós fomos, ela permanece em nós como nível de consciência. E a forma como nós lidamos com os nossos pais torna-se um padrão de comportamento, uma forma, uma maneira de lidar com as outras pessoas. Então a criança, por exemplo, que se coloca no meio dos pais ou no lugar de um deles na tentativa de solucionar um problema, uma dificuldade que ela percebe, na vida ela se torna uma pessoa que acredita poder resolver o problema das outras pessoas. Assim, nós permanecemos na vida fora do nosso lugar. Então, é fundamental que nós possamos nos conectar com o nosso lugar. Qual é o meu lugar dentro do meu sistema? Quem eu sou dentro do meu sistema? Eu sou a filha mais velha? Eu sou a segunda filha? Eu sou a terceira filha? Todos os meus irmãos estão sendo contados, inclusive aqueles que morreram ou que não chegaram a nascer? Quando eu fico no meu lugar dentro do sistema, eu posso ficar no meu lugar na vida.
Quando eu me desloco do meu lugar dentro do meu sistema, eu vou estar sempre deslocada do meu lugar na vida, no meu trabalho, nas minhas outras relações. Nosso lugar na hierarquia muda com o tempo. Quando nós nos unimos a um parceiro e formamos um novo sistema, nós nos elevamos na hierarquia. Lá nós estamos numa relação de igual, numa relação de parceria. E diante dos nossos filhos, nós somos os maiores nessa hierarquia. Quando alguém viola a lei da hierarquia, se eleva dentro do sistema, ela provoca uma desordem dentro do sistema. Isso também vira um padrão de comportamento. Por exemplo, quando uma criança se coloca no lugar de um dos pais, para o outro e para os irmãos, isso se transforma num modelo de vida. Quando essa pessoa cresce e vai para a vida, ela tem uma tendência a sempre se elevar. É muito comum nós entrarmos na relação dos nossos pais. Por exemplo, se a nossa mãe se queixa do nosso pai, se nós ouvimos isso na infância, ou vice-versa. Mas vamos pegar o exemplo, suponha que a nossa mãe se queixa do nosso pai. Quando crianças, nós não podemos ver a realidade mais ampliada. Nós vamos entender que o nosso pai é mau e que a nossa mãe sofre porque ele é mau. Então nós vamos fechar o nosso coração para o nosso pai e tomar partido da nossa mãe. Nós podemos nos colocar ao lado dela como melhor que nossos pais, como alguém que vai substituir o lugar desse pai, por exemplo. Essa é uma violação da hierarquia sem amor. O Bert Helling nos diz isso, que nós violamos a hierarquia com amor ou sem amor. E pode acontecer de nós olharmos, por exemplo, para nossa mãe e vê-la frágil, solitária e acreditar que podemos fazer algo por ela e sacrificar a nossa vida para ajudá-la. Essa é uma violação da hierarquia com amor. O que acontece quando nós violamos a hierarquia? Nós carregamos um peso que não nos pertence. Nós caminhamos pela vida carregando pesos que não nos pertencem. Porque nós deslocamos para o mundo e para as futuras relações esse modelo primeiro. Então nós vamos ter uma tendência a pegar questões que pertencem a outras pessoas e nos sobrecarregar. Porque nós aprendemos essa resposta comportamental. Então nós estamos fora do nosso lugar e continuamos fora do nosso lugar no mundo. Nos metemos no destino que não nos pertence, nas questões que pertencem às outras pessoas e nos sobrecarregamos. Bert Helling nos diz uma coisa maravilhosa, linda. Ele diz o seguinte: não importa quão difícil seja o destino de alguém, não importa o quão desafiador seja a experiência de alguém, ela tem a força necessária para lidar com isso. Se nós não nos metermos, se nós respeitarmos e apenas estarmos ali, dentro dela está essa força que ela pode conectar para lidar com o que quer que seja. O que quer que seja que alguém viva nas suas experiências, ela tem a força necessária para lidar com isso. Isso é uma lei. Assim, quando nós interferimos, acreditando que podemos ajudar ou aliviar o peso do outro, nós tiramos a força dele. E nós não temos a força para carregar o que pertence ao outro. Nós temos força para lidar com o que nos pertence. Porque em nós está a força necessária para lidar com o que quer que seja que nos pertence. Então, Bert Helling nos traz uma reflexão, uma percepção profunda do que é ajudar, da relação da ajuda. Eu levei muito tempo para compreender a profundidade disso, o que realmente significa ajudar. E essa interferência, esse modelo de ajuda que às vezes nós temos de uma forma distorcida, acreditando que ajudar é fazer para o outro. Isso vem das nossas primeiras relações com os nossos pais, com os nossos avós, com os nossos ancestrais, com os adultos que foram significativos na nossa infância. Esse modelo de ajuda parte de um impulso interior de uma criança que acreditou que poderia salvar, que poderia fazer realmente algo pela mamãe, algo pelo papai, que poderia tirar esse peso deles.
Isso é um pensamento mágico, é um pensamento infantil, claro, um pensamento inconsciente. E esses são os efeitos da violação da lei da hierarquia, da violação da ordem. Um efeito nefasto da violação da hierarquia vai se estendendo no tempo no sistema atual. Por exemplo, uma pessoa, uma criança que se elevou na hierarquia no seu sistema de origem e que se torna um adulto, quando essa pessoa se une a um parceiro e constitui um novo sistema, ela não pode ir para esse novo sistema de corpo e alma. Ela vai de corpo, mas a alma permanece no sistema de origem, cuidando da mamãe, cuidando do papai, tentando uma alternativa para esse casal. Então, o novo parceiro não sente a presença do parceiro, porque ele não está lá nesse nível profundo de alma. Isso gera conflitos no relacionamento e o casal não sabe do que se trata esse conflito. E um outro efeito nocivo acontece com os filhos, porque quando um dos pais permanece na sua família de origem, os filhos também vão se deslocar na ordem. Quando o papai ou a mamãe permanece lá no nível da sua alma profunda, na sua família de origem, tentando cuidar dos problemas do papai ou da mamãe dele ou dela, pelo menos um dos filhos vai querer cuidar dos problemas do papai e da mamãe, dele ou dela. Então, quando nós nos deslocamos na ordem dentro do nosso sistema de origem, esse deslocamento provoca um efeito sistêmico nocivo às gerações futuras. Isso vai se repetindo, essa violação da hierarquia vai se repetindo nas gerações futuras. E um outro efeito nocivo da violação da hierarquia é que quando nós nos colocamos no meio dos nossos pais ou quando nós nos colocamos acima deles na tentativa de resolver questões que pertencem a eles, nós ficamos órfãos de pai e de mãe. Por que nós ficamos órfãos? Quando nós nos elevamos, nós ficamos grandes. Nós deixamos de ser as crianças, então nós não podemos tomar o que vem deles. Nós não podemos nos entregar a eles, confiar neles. Compreendem? Porque achamos eles frágeis, porque consideramos frágeis. Isso é uma distorção da nossa percepção. Por mais difícil que seja o que envolve os nossos pais, enquanto pais, enquanto transmissores da nossa vida, eles são grandes. E nós podemos nos entregar a eles, nós podemos confiar neles, nós podemos nos conectar com a fonte de vida, com o princípio vital, com a força de vida que vem para nós através deles. Os nossos pais são os representantes de Deus para nós na Terra. Eles foram designados para ser os nossos pais. E na conexão com eles, nós podemos nos conectar com toda a força de vida, com toda a força criativa, divina, que vibra em cada célula do nosso corpo. Nós só podemos acessar essa força em conexão com os nossos pais e com os nossos ancestrais. Para além das experiências humanas, dos emaranhamentos sistêmicos e das dificuldades. Então, quando nós olhamos para os nossos pais muito de perto, nós perdemos essa amplitude, nós perdemos essa percepção. E quando éramos crianças, nós não podemos ver essa amplitude, nós não podemos ver com essa abrangência. Nós vemos os pais que se mostram para nós. Às vezes eles se mostram frágeis, às vezes parece que eles nem vão dar conta. É uma percepção infantil. E realmente, podem ter coisas grandes que os envolvem. Porém, como transmissores da vida, diante de nós, eles sempre serão maiores, grandes, e através deles nós nos conectamos com a nossa força. Então, quando nós nos elevamos, quando nós nos metemos nas questões deles, nós os perdemos como os nossos pais. Nós crescemos ávidos, descobertos, vazios e vamos procurar preencher isso na vida, buscando essa nutrição nos nossos parceiros, nos nossos filhos, na nossa profissão, às vezes nos vícios, em muitos caminhos, em muitos lugares, em outras pessoas, onde nós não podemos e não vamos encontrar essa nutrição.
E se nós crescemos vazios e geramos filhos, nos unimos a um parceiro e geramos filhos, os nossos filhos vão perceber isso em nós. Papai tá triste, falta algo a ele, falta algo a mamãe. Então talvez eu possa fazer alguma coisa. Talvez eu tenha isso que eles precisem. Então os nossos filhos vão fazer o mesmo movimento em relação a nós e também vão crescer vazios. Essa é a consequência da violação da lei da hierarquia, da desordem dentro do sistema. A solução? Tornar-nos pequenos, voltar para o nosso lugar e viver a nossa impotência. Isso dói. Viver a nossa impotência diante das questões que envolviam e que envolvem os nossos pais. Viver a dor dessa impotência. Diante deles, sempre seremos pequenos. Nas questões deles, nós não podemos interferir. Nós nada podemos fazer. Permanecer nesse lugar pequeno, impotente, nessa atitude humilde, como nos diz Bert Helling, isso nos coloca no nosso lugar. E a partir do momento em que nós nos colocamos no nosso lugar, nós contribuímos de uma forma maravilhosa para que outras pessoas no nosso sistema fiquem, voltem ou permaneçam nos seus lugares. Vamos falar agora da lei do equilíbrio. A lei do equilíbrio é uma necessidade de compensação dentro do sistema. Na nossa consciência pessoal, na nossa consciência individual, também existe uma necessidade de equilíbrio nas trocas entre o dar e o tomar. Bert Helling usa a palavra tomar, ele não usa a palavra receber, que é uma ação ativa. Quando um bebê, por exemplo, busca o seio da mãe, é uma ação ativa, ele busca tomar o seio da mãe. Ele não fica passivamente esperando receber o seio da mãe. Então, existe na nossa consciência pessoal uma necessidade do equilíbrio na troca entre o dar e o tomar. E a relação cresce quando existe esse equilíbrio. Nós fazemos algo de bom para alguém, a pessoa fica grata com isso e sente uma necessidade natural de retribuir. Não é assim? Quando nós recebemos algo, recebemos um presente, ou quando alguém faz algo de bom para nós, não existe uma necessidade de recompensar essa pessoa, de fazer algo de bom para ela também? Então, isso é benévolo, isso é bom, isso faz as relações crescerem. Porque nós vamos crescendo nessa relação de troca. Eu faço algo de bom para alguém, esse alguém sente-se grato e faz algo de bom para mim, eu fico grata com isso, faço algo de melhor ainda para ele e nós vamos crescendo nessa relação de troca. Isso é saudável, isso aprofunda as nossas relações. O que provoca o desequilíbrio? Quando alguém dá mais do que toma, ou quando alguém toma mais do que dá, isso promove um desequilíbrio e separa. Se alguém só dá, ou dá bem mais, e alguém só recebe, ou recebe bem mais do que dá, o que acontece? Olha, vai acontecendo uma distância na relação. Eu já acompanhei casais, muitos casais, que tinham separado, e que a defasagem nessa relação de troca tinha sido a principal causa dessa separação. Então é muito importante manter o equilíbrio nessa troca benévola do dar e receber. Nós damos e recebemos. Bert Helling observou também que esse equilíbrio nas trocas deve prevalecer também nos aspectos negativos. Ou seja, quando alguém nos faz algo que nos fere, que nos machuca, é importante nós reagirmos para nos aproximarmos dessa pessoa. Essa reação vai nos fazer sentir culpados. E isso não é mal, isso é bom, porque isso me aproxima do outro. O que é prejudicial aí é quando nós queremos preservar a nossa inocência. Ou seja, se alguém faz algum ato que nos fere, nós permanecemos num lugar inocente, não reagimos para não nos sentirmos culpados. Isso nutre aquela ilusão de ser melhor do que o outro. Ou seja, eu não faço essas coisas feias, horríveis que você faz. Por mais que isso pareça bom, nós podemos observar
que isso promove um desequilíbrio, um distanciamento entre as pessoas. Se nós realmente não nos sentíssemos prejudicados, estava bem. A questão é que, na maioria das vezes, nós não reagimos para permanecermos inocentes, para não sentirmos culpados. O que nós podemos observar, e as constelações familiares revelam, é que quando nós não reagimos, esses sentimentos que nós não manifestamos ficam dentro do sistema solto. De repente, alguém que vem depois de nós pega esse sentimento e aí sim pode acontecer algo de ruim no futuro, através de um sentimento, de uma atitude de um filho, de um sobrinho, de um neto, que conectou com esse sentimento que eu não manifestei. Isso sim é mal. Isso sim pode provocar danos nas relações. Uma vez eu fiz uma constelação de um rapaz e ele me dizia: eu sou tomado de um ódio, de uma agressividade assassina. Simplesmente eu sou tomado. E eu tenho uma tendência a entrar em conflitos de casais e eu sinto muita raiva dos homens quando eles cometem injustiça contra as mulheres. E quando nós fomos olhar a questão dele numa constelação, o que surgiu foi ele estava conectado no sentimento da avó, ou seja, sistemicamente falando, ele ouviu muitas coisas a respeito do avô e ele tinha entendido na alma dele que esse avô era mau, ele era mau, ele fazia coisas ruins para a avó. Então, ele se conectou nesses sentimentos da avó, que a avó não manifestou, a avó permaneceu nesse lugar inocente, vítima, e ele então fazia vingança por ela nas situações atuais de vida. Então, quando nós permanecemos ou sustentamos um lugar de inocência, de não culpa, isso nos coloca melhor do que o outro, isso nos distancia do outro. E esses sentimentos que eu não olho, que eu não assumo, ele fica dentro do sistema e um outro membro do sistema que virá depois de mim irá assumir esse sentimento e lá no futuro isso pode se transformar inclusive numa tragédia. Por quê? Porque quem se vincula a esses sentimentos não sabe do que se trata. É um processo inconsciente. Percebem? É um processo inconsciente. Então, o equilíbrio ele precisa prevalecer também nos aspectos negativos. Só que Bert Hellinger observou uma coisa muito interessante. Ele observou que para que isso dê certo, tem uma regra. Se alguém nos faz algo de bom, façamos para ele também algo de bom, um pouquinho mais do que ele fez para nós. Ele vai se sentir grato, ele vai querer retribuir, e então ele faz algo mais ainda, melhor ainda para nós. E nós nos sentimos gratos e também retribuímos. Assim nós vamos crescendo num intercâmbio positivo, numa troca positiva, onde a nossa relação se aprofunda e nós crescemos nesse intercâmbio maravilhoso de dar e tomar. Nos aspectos negativos, nós precisamos reagir, porém devemos fazer menos do que o outro nos fez. Então, se alguém faz algo que nós sentimos que saímos prejudicados, nós devemos reagir, fazer algo de mal para ele também, porém menos do que ele nos fez. Assim, nós nos aproximamos. E a regra é, nós devemos fazer menos do que o outro nos fez, senão se transforma em vingança. Então nós vamos desenvolver um intercâmbio no mal, e isso vai prejudicar o relacionamento, isso vai destruir o relacionamento. Não é uma vingança, é apenas uma reação para retomar o equilíbrio que ficou perdido quando o outro faz algo que nos machuca. Assim atua a lei do equilíbrio. Na consciência sistêmica também existe uma necessidade de equilíbrio. E o que nós podemos observar através das constelações familiares é que essa necessidade de equilíbrio sistêmico pode provocar muitas tragédias dentro do sistema. Como acontece essa necessidade de equilíbrio dentro do sistema? Por exemplo, se alguém do sistema comete um assassinato, por exemplo, esse ato ele promove um desequilíbrio dentro do sistema. Se essa pessoa que provocou esse ato, ela olha para sua vítima,
ela se responsabiliza por esse ato e pode olhar para isso com dor, reconhecendo que esse ato foi terrível e é irreparável. Então, essa própria atitude interna da pessoa equilibra novamente o sistema. Mas se ela não olha para sua vítima, se ela não considera a responsabilidade dos seus atos, alguém do sistema vai olhar por ela, vai assumir no lugar dela a culpa por esse ato e pode atrair para sua própria vida uma tragédia, uma doença grave, ou pode ser vítima também de um assassinato para equilibrar, para fazer justiça à vítima que não foi vista, que não foi olhada. Então, como eu disse anteriormente, essas leis são campos de força. Esse campo de força puxa, impulsiona alguém para restabelecer o equilíbrio sistêmico. Então, seja qual for o nosso ato que promova um desequilíbrio, alguém vai tentar equilibrar. Essa necessidade de equilíbrio sistêmico, ela promove muitas tragédias dentro do sistema. E na maioria das vezes, quem entra para equilibrar alguma coisa ou atos de uma outra pessoa do sistema, ela não sabe que ela está equilibrando. Ela apenas não consegue compreender o que aconteceu com ela. Então, muitas vezes, nós trazemos sentimentos de culpa, nós trazemos uma dificuldade em assumir a nossa felicidade. Muitas vezes, nós podemos trazer uma tendência suicida. E isso pode estar relacionado a uma necessidade de equilíbrio sistêmico. A pergunta é: o que aconteceu no meu sistema? A quem pertence? E deixar com essa pessoa o que pertence a ela, com ela. Essa é a boa solução para restabelecer novamente o equilíbrio, onde todos possam ficar livres e desvincular-se das responsabilidades que pertencem a outros dentro do sistema. Bert Hellinger nos diz que família é uma comunidade unida pelo destino. Nós temos um destino em comum com a nossa família, com os membros da nossa família. Quando nós nascemos numa determinada família, isso nos impõe alguns limites. É muito importante nós observarmos quais são os limites do meu sistema. Nós viemos como um grupo de pessoas, nós estamos juntas por um laço de destino dentro desses limites. Esses limites também são as nossas possibilidades, quando nós podemos reconhecê-los e concordar com eles. Então, quando nós concordamos com esses limites, essa também é uma observação do Bert Hellinger, de muito valor, nós estamos livres dentro do sistema e nós podemos transcender esses limites. Mas quando nós não concordamos com esses limites, quando nós não percebemos esses limites e lutamos e travamos uma luta contra esses limites, então nós ficamos aprisionados. Então nós estamos presos dentro desses limites e nessa luta contra esses limites nós provocamos desequilíbrio dentro do sistema. Então permanecer dentro desses limites com concordância, com aceitação e com humildade é abrir as possibilidades de transcendência desses limites. Então é importante reconhecermos esses limites. Enquanto pessoas, enquanto indivíduos dentro do sistema, nós temos uma consciência pessoal, uma consciência individual, que é o que nos reúne numa totalidade, que é aquilo que confere identidade ao eu. Então, como membro de um grupo, como membro das nossas famílias, nós trazemos nessa consciência pessoal uma profunda necessidade de pertencimento. O que caracteriza a consciência pessoal é a necessidade de pertencimento e o amor de vínculo. Nós vamos falar um pouquinho deles e como eles entram em conflito com essas leis sistêmicas. Bert Hellinger chama essas leis sistêmicas de ordens do amor e existe uma razão para que ele chame essas leis de ordens do amor. E é isso que nós vamos ver agora. Então, no nível da nossa consciência individual, nós temos uma necessidade profunda de pertencer ao nosso sistema, ao nosso grupo familiar. Em cada grupo
em cada outro grupo que nós participamos, também existe essa necessidade de pertencimento. Essa necessidade de pertencimento faz com que nós preservemos os valores do grupo, faz com que nós defendamos os valores desse grupo, faz com que nós sacrificamos até alguns desejos nossos para nos manter conectados ao nosso grupo. Seja esse grupo família ou qualquer outro grupo que nós fazemos parte. Quando nós defendemos os valores do nosso grupo, porque precisamos desse pertencimento, nós excluímos outros grupos, excluímos outras pessoas. Esse é o limite da nossa consciência pessoal. Nós só conseguimos amar aqueles que fazem parte do nosso grupo e que correspondem aos valores desse grupo. Essa necessidade de pertencimento vem de uma instância profundamente arcaica no nosso inconsciente. Os nossos ancestrais primitivos, eles viviam em grupos. Era importante, era necessário que eles vivessem em grupo para garantir a sobrevivência deles. Se eles se desvinculassem do grupo, eles morreriam. Naquele tempo, naquele momento, era fundamental para a sobrevivência viver em grupo, estar em grupo. Isso é uma memória arcaica, celular em nós. Quando nós nascemos, quando nós somos crianças, essa memória ela é reativada. E a necessidade de pertencimento na nossa infância também é uma questão de vida ou morte. Nós vivemos essa necessidade de pertencimento como uma questão de vida ou morte. Por quê? Porque na nossa ancestralidade era de fato, para os nossos ancestrais primitivos, era de fato uma questão de vida ou morte. Para garantir a sobrevivência era necessário que estivessem no grupo. Quando crianças nós também nos sentimos assim. Então, fazer aquilo que o nosso grupo espera de nós, internalizar os valores da nossa família, da nossa religião, é uma questão de sobrevivência. Nós precisamos disso para nos sentir seguros, para construir a nossa identidade, para ser quem nós somos hoje. Então, essa necessidade de pertencimento, ela é normal e saudável na infância. Mas ela se torna um limite ao nosso desenvolvimento quando nós nos tornamos adultos e vivemos essa necessidade de pertencimento como uma questão de vida ou morte, em um momento onde a nossa sobrevivência não está mais ameaçada. Então, nós fazemos um deslocamento e vivemos, mesmo quando adultos, essa necessidade de pertencimento como uma questão de sobrevivência. Quando nós permanecemos nesse lugar dentro de nós, nós limitamos o nosso desenvolvimento, porque o nosso desenvolvimento exige que nós transcendamos os limites sistêmicos. O nosso desenvolvimento exige que nós possamos nos sentir culpados de consciência pesada. Por que culpados de consciência pesada? Cada movimento que fizermos no sentido do nosso desenvolvimento que não estão de acordo com os valores do nosso grupo, nós vamos sentir culpa, nós vamos sentir a consciência pesada. Bert Hellinger nos diz que a consciência pesada muitas vezes é uma bênção e é necessária ao nosso desenvolvimento, no sentido de que às vezes podemos fazer algumas coisas diferentes do que aprendemos no nosso grupo, sem substituir esses valores. Esses valores permanecem conosco. Muitas coisas continuam conosco num lugar de muito respeito, de muita honra. E algumas coisas nós podemos fazer diferente. Então, essa coragem de fazermos algumas coisas diferentes amplia as nossas possibilidades e as possibilidades do nosso sistema. Num nível mais profundo, todo o sistema também se amplia. Essa necessidade de pertencimento, ela fere o amor maior. Por quê? Porque ela nos leva a excluir outras pessoas, outros valores, outros grupos. E assim, cada grupo, cada família vai defender os seus valores de consciência leve. Bert Hellinger observou que isso está por trás de muitos conflitos e até das grandes guerras. Ou seja, cada família, cada grupo exclui outros grupos, outras famílias e seus valores de consciência leve, de uma forma inocente.
Então, o nosso desenvolvimento exige uma certa coragem, exige que nós sigamos com uma certa culpa. Essa culpa acontece no nível da nossa consciência imatura e infantil. Ela não tem razão de existir. Mas nesse nível de consciência nós sentimos como se estivéssemos traindo a nossa família, o nosso grupo. Às vezes isso é necessário para o amor. Às vezes, isso é necessário para que possamos ampliar as nossas possibilidades de amar, para que possamos incluir outras pessoas, outros grupos, outros valores. Madre Teresa de Calcutá nos diz uma coisa interessante: eu não posso ser política, porque se eu for política, eu não posso amar todo mundo. É interessante refletirmos sobre isso. Quando nós, em nome de uma boa consciência, de um sentimento de inocência, mantemos 100% fiéis e leais ao nosso grupo e aos valores deles, nós não podemos amar todo mundo. Então, ampliar essas possibilidades exige coragem e uma má consciência, nesse contexto que nós estamos conversando. Uma outra característica da consciência individual, da consciência pessoal, é o amor de vínculo. Bert Hellinger nos diz que a luta entre o amor infantil e as ordens do amor, que são essas leis sistêmicas, ela está no início e no fim das grandes tragédias. Por que isso acontece? Esse amor de vínculo que está no nível da nossa consciência individual, ele é um amor cego, ele é um amor imaturo. Ele é um amor que cria no sistema desequilíbrio, ele é um amor que fere a hierarquia e ele é um amor que exclui. Bert Hellinger cita muitos exemplos disso na sua literatura, nos seus livros, e nós podemos constatar isso, perceber isso nas constelações familiares, como a violação das ordens do amor e como esse amor de vínculo, esse amor imaturo, esse amor cego trazem adoecimento, desequilíbrio, desarmonia, sofrimento dentro do sistema em uma ou mais gerações. Enquanto membros de uma família, nós temos um destino em comum junto com todos os outros membros. Ou seja, existe um destino sistêmico que envolve a todos nós. Isso nos traz desafios em comum e nos colocam alguns limites. E existe também dentro do sistema os destinos pessoais. Cada um tem o seu próprio destino. Então é muito importante nós reconhecermos qual é o meu destino pessoal, qual é a minha tarefa pessoal e qual é a minha tarefa dentro do meu sistema. E se nós ampliarmos mais, nós podemos dizer qual é a minha tarefa coletiva quando eu nasço num país e qual é a minha tarefa pessoal, individual nesse coletivo. E ampliando mais ainda, qual a minha tarefa coletiva na humanidade. Assim, Bert Hellinger percebe um outro nível de consciência que ele chama de consciência espiritual. A consciência espiritual, ela é mais abrangente. Ela reúne as outras duas consciências e está em sintonia com o todo. Em sintonia com a consciência espiritual, nós podemos dizer sim à nossa vida como ela é. Nós podemos dizer sim à nossa família como ela é. Nós podemos dizer sim ao nosso país como ele é. Nós podemos dizer sim à humanidade como ela é. Nós não nos contraímos nesse movimento. A consciência espiritual é o próprio movimento criativo que faz com que tudo seja como é, que faz com que em tudo haja um propósito. Em tudo há um propósito. Em sintonia com a consciência espiritual, eu simplesmente confio, eu simplesmente me entrego. Por mais que as experiências da vida se mostrem para nós de uma forma trágica, que nós julgamos ou condenamos, que nós não podemos compreender, em sintonia com a consciência espiritual, há um propósito nisso e nós confiamos nesse propósito, nós confiamos nesse movimento criativo, então nós podemos nos entregar, então nós podemos dizer sim. Eu costumo dizer que existem duas atitudes básicas e fundamentais em todos nós, seres humanos. É o nosso sim diante da vida ou
o nosso não diante da vida. Quando nós estamos em sintonia com a consciência espiritual, nós dizemos sim à vida. E o que significa esse sim à vida? Significa sim a tudo que é. Significa sim aos pais que eu tenho. Não importa em que condições qualquer um de nós foi gerado. Importa é que eu digo sim. É que nós podemos dizer sim a esses pais da forma como são. A nossa família da forma como ela é, com todas as experiências difíceis e venturosas. O que importa é que podemos dizer sim ao mundo como ele é. Isso é sintonia com a consciência espiritual. E nós ficamos com uma boa consciência espiritual quando dizemos esse sim. Nesse sentido, todas as experiências da vida colaboram, contribuem para o nosso crescimento, para o nosso desenvolvimento, para que nos tornemos pessoas melhores e dessa forma possamos colaborar com a vida, dando o nosso melhor à vida. Agora, quando dizemos não à vida, esse não é anterior ao nosso nascimento. Então nós dizemos não aos nossos pais, à nossa família, ao nosso país, ao mundo como ele é. Então vamos ficar buscando coisas melhores e vamos ficar buscando algum lugar melhor do que o que eu estou, alguma família melhor que a minha, algum país melhor que o meu. Eu costumo dizer que nós sofremos dessa síndrome, nós estamos sempre buscando alguém melhor, um parceiro melhor, pais melhores, família melhor, país melhor. O nosso sim à vida nos leva a perceber que o melhor lugar do mundo é onde nós estamos. Os melhores pais do mundo são os nossos. A melhor família do mundo é a minha, para você é a sua. O melhor país do mundo, para mim, é o país que eu nasci. O melhor país do mundo, para o outro, é o país que ele nasceu. E não tem nenhum país, nenhuma família melhor do que a outra. Existem sim famílias diferentes, países diferentes, pessoas diferentes, mas todas igualmente importantes, todas especiais em si mesmas. E nós acabamos por perceber que não existe lugar nenhum para chegar. Esse lugar já é onde eu estou, agora, nesse momento, no momento presente.